querido Mestre Jesus, benfeitor maior, amigo divino, para cada um dos filhos de Deus. Nos reunimos, Senhor, com muita alegria e muita gratidão, porque nos sentimos honrados com a oportunidade do estudo da doutrina espírita. Nós agradecemos, Mestre, porque estes conhecimentos são luz para o nosso caminho neste mundo. Estamos conscientes, Senhor, de que estamos construindo nosso futuro, de que cada dia de vida é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Estamos conscientes, Senhor, da nossa imortalidade. E temos diante de nós o caminho a seguir, o caminho da renovação, da transformação interior. O caminho, Senhor, que nos permite o amadurecimento espiritual, a aquisição do bom senso, da consciência, do discernimento. A aquisição, Senhor, cada vez mais de que o Senhor é um mestre que guia os nossos passos, o mestre que nos ensina a agir diante de cada situação. Então, mestre querido, nós pedimos que abençoe o nosso estudo, que os nossos benfeitores nos envolvam, nos ajudem na compreensão, para que estes ensinamentos possam ser ações na nossa vida, possam determinar nosso modo de agir, de pensar, de sentir. Nós, Senhor, nos sentimos abençoados, porque temos família, temos um corpo neste mundo, temos saúde, temos um lar e a oportunidade de nos reunirmos para estudar e aprender. Fica conosco, Mestre, que os nossos benfeitores possam socorrer a todos os nossos irmãos que nestes momentos participam conosco deste estudo. Que todos possamos aproveitá-lo o mais possível. Guarda-nos na tua paz, Senhor, sob a vossa proteção, hoje e sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Deixa eu abrir aqui. Hoje a Lu dá continuidade ao capítulo 4, segunda parte. Vamos lá. Obrigada, Gi. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Lu. Tá falando que quando eu partilhar eu stop participants computer sound share. Ok. Vocês estão vendo a minha apresentação? Ainda não. Agora sim. Agora sim? Tá. Sim. Então, vamos lá. Então, na semana passada, a Yuri começou o capítulo 4, né? Hoje, então, é a segunda parte. São apenas 4 páginas, mas a gente tem muito o que falar, né? Vamos lá. Então, na semana passada, só para a gente resumir o que foi dito, para a gente se localizar.
Então, no capítulo anterior, no capítulo 3, o Rubio tinha encontrado, né, com a irmã Matilde, e aí ele tinha essa missão agora de ir encontrar o Gregório, né? Ela falou um pouco sobre o Gregório, que acontecia, então ele desceu com o Rubio e o André Luiz, desceu com o André Luiz e o Eloy, nessas regiões trevosas, então com essa missão de encontrar o Gregório e também para outras atividades secundárias de auxílio. O André Luiz, ele descreve o local, né? Ele fala da vegetação, dos animais, das entidades que ali estavam, né? Então, aspecto desagradável, né? Aquelas coisas bizarras, árvores sem folhas, animais, ele descreve corujas que ali estavam, enfim, ele descreve toda essa criação mental daqueles seres que ali estavam. O Google ele diz que ele incluiu o André Luiz e o Eloy nessa missão, não só pela confiança que ele depositava neles, mas também pela necessidade de formar novos cooperadores nessas missões especializadas no Ministério de Socorro às Trevas. Os três, naquele lugar onde eles estavam, eles teriam que passar por uma transformação transitória para que eles pudessem ser vistos pelos habitantes que estavam ali naquela região. A Yuri lembrou, né, das propriedades do perispírito, como a densidade, sensibilidade vibratória, plasticidade, capacidade de materialização. Por tudo isso que foi possível que eles passassem por essa metamorfose. O André Luiz, ele descreve o desconforto que eles sentiram quando eles passaram por essa metamorfose, né? Ele dizia ter uma asfixiante opressão, se sentir pesado, como se tivesse religado ao corpo de carne e obrigado a envergar uma inesperada armadura. Então, se movimentavam com dificuldades, passaram mal, né? O Gúbio, ele diz, então, que naquele momento, a partir daquele momento que eles estavam passando por aquela metamorfose, a oração era o único fio de comunicação entre eles e as esferas superiores. E que ali viviam inteligências perversas e atrasadas, anexas aos círculos da crosta e a permanente influenciação sobre os homens terrestres. E terminamos com essa parte, né, onde André Luiz ele pergunta a Gubi, mas existem governos estabelecidos nesse lugar estranho, sinistro, né? E ele diz que sim, e diz que na atualidade este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Então, a gente continua a partir daí. Então, nesse momento foi o Eloy que perguntou: e por que Deus permitia semelhante absurdo? Então, o Buba explica: pelas mesmas razões educativas, através das quais ele não aniquila uma nação humana quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. Então, quando, né, essas inúmeras guerras que nós temos conhecimento ao decorrer dos séculos, apesar de ser incompreensível, né, muitas vezes, o porquê que isso acontece, o porquê que isso é permitido, né, a gente pode se perguntar também por que Deus permite, por que nós simplesmente aniquila uma nação que quer fazer guerra. Mas aí a gente lembra, né, quando Allan Kardec perguntou sobre a guerra,
Ele perguntou assim: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Os espíritos respondem: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. E qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Eles respondem: a liberdade e o progresso. Então, sim, o homem tem a liberdade de agir como deseja, e apesar disso, apesar da situação da guerra, vai existir um progresso que vai ser resultante disso. A última pergunta: que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, reforço o que ele falou, né? Que até que ele aprenda a se integrar nas leis divinas, ele vai continuar espiando quantas encarnações forem necessárias. E aí continua, o Gubbio continua explicando. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Essa frase eu não tinha entendido, aí eu pedi ajuda aos universitários, pedi ajuda ao César. Aí o César estava me explicando que se a gente pensa, quando ele diz assim, o qual acontece nos círculos terrenos. Então, se a gente pensa nos desastres naturais, né, como os tornados, tsunamis, erupções vulcânicas, então, são situações que vêm revolver e reestruturar a matéria e os seres que vivem num certo lugar. E aí, no mundo espiritual, a mesma coisa. Quando a gente lembra lá, quando a gente estudou o livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 10, né? Se vocês lembrarem, ele fala do fogo purificador. Né? Eles estavam lá na casa de Fabiano, e aí o André Luiz ele descreve, né, esse momento que chega o fogo purificador. Tem uma parte que ele fala assim: sorvedouros de chamas surgiram próximos e tamanha gritaria se verificava em derredor, que tínhamos perante os olhos perfeita imagem de vasta floresta incendiada, a desalojar feras e monstros de furnas desconhecidas. Então, a providência divina ela utiliza desse recurso, né, para obrigar as entidades que estavam ali, que elas estavam ali naquela situação degradante de miséria e vícios que elas se encontravam, um recurso para obrigar que elas se mexam, que saiam dali, e então essa matéria que está ali vai ser revolvida e reestruturada. Eu lembro que nessa parte ele fala também que aqueles sofredores que estavam ali, que já estavam modificados para o bem, né, eles tinham como um círculo luminoso em volta, e naquele momento ali eles também eram resgatados, né, mas aqueles que ali estavam, que ainda estavam presos, né, na mentira, no ódio, em todos os sentimentos mais baixos, esses ficavam ali naquelas, né, e eles tinham que passar por essa situação. E aí, se a gente continua aqui em cima, nessa parte sublinhada, ele continua: mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou se bestializam. Então, de novo, se a gente volta no exemplo da guerra, né, também é uma situação que vai servir para que certas criaturas sejam corrigidas, né, por intermédio dessas outras criaturas que se endurecem e se bestializam. Aí o André Luiz, ele comenta então, significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos somos, aí o Google completa, nós mesmos,
quando nos desviamos impenitentes da lei. Já perambulamos por esses sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, e nem a Eloy, o desabrocho de reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão do meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas de antemão. Conheço as lições que constituem novidades. Então, ele está dando um exemplo que para o André Luiz e para o Eloy, como eles ainda, né, estavam há pouco tempo na vida espiritual, digamos assim, devido aos choques biológicos do renascimento e da desencarnação, eles não tinham tantas lembranças, né, de tudo que eles já fizeram, de tudo que eles já passaram, né? Mas o Gúbio, sim, como já fazia mais tempo que ele estava ali, ele tinha essa consciência mais dilatada. E eu achei interessante porque eu fiquei pensando, né? Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, e a gente começa a estudar, né, sobre o esquecimento do passado, e até hoje mesmo, fazendo uma pesquisa rápida, a gente percebe que a impressão é que passa é que quando a gente encarna, nós esquecemos de tudo, de todo o passado, né, com exceção de algumas lembranças que ficam no nosso subconsciente. E quando a gente desencarna, é como se a gente lembrasse de tudo que a gente lembrasse do passado, mas na verdade não é tão simples assim, né? Então, aqui e pelos casos que a gente estuda, pelos livros que a gente estuda, a gente vê que tem irmãos que desencarnam e não têm nem consciência de que estão desencarnados, né? E tem uns que têm certas lembranças, então depende também do grau de desenvolvimento, do tempo, né, em que desencarne também. Se a gente for pensar, né, o André Luiz e o Eloy, eles estão nessa condição de estar numa missão como essa, de estar ajudando, né, numa missão de auxílio, e mesmo assim ainda não tem essa lembrança completa do passado. Então, eu achei bem interessante essa parte aí. Então, aí eles continuaram, né, caminhando, eles se calaram, ele fala que eles se calaram um pouco porque eles não queriam chamar a atenção daqueles que estavam ali, e o Gubi, então, ele lembra que ele diz que em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece, que é de hora em diante o único recurso que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores, em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo aos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Então, se eles se desequilibrarem, não tem como ajudar, né, aqueles que estão ali naquela situação. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência de ânimo voltado para o Cristo. Lembremos-nos de que aceitamos o encargo dessa hora não para justiçar, e sim para educar e servir. Aí o André Luiz ele descreve, né, o que ele estava vendo ali. Ele diz: em minutos breves, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo um aglomerado de casas, decadente e sórdido. Rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente, a princípio, mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilaram a nossos olhos. Mutilados a centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagem de arrepiar. Então, a gente imagina, né, esse quadro aí, deve ser muito, muito, muito triste de ver. Aí o André Luiz, ele se questiona novamente, mas por que
tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante decadência da forma? Aí o Buber explica. Milhões de pessoas, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas. Um, perseverando no exterior através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas. E dois, persistindo em nós mesmos, arquivos da própria consciência que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal. Aí, quando ele fala dessa parte, né, recolhe matematicamente todos os resultados do nosso esforço, no bem ou no mal, eu fiz uma comparação como se fosse hoje na internet, né, a gente fala de algoritmo, né, que é um conjunto de regras e instruções que vai ficar lá no aplicativo que a gente vai usar no nosso celular ou no computador, e conforme o padrão do que você vê, do que você clica, conforme o padrão que você tem ali, o seu comportamento, vai ser o resultado daquilo que você vai receber, né, em forma de sugestões de vídeos, de produtos, de artigos, propagandas. Então, é a mesma coisa, né? Que é de acordo com os padrões das ações e de tudo que a gente pensa e faz, que vai ter aquele resultado ali, que esses arquivos vão ficar na nossa própria consciência. Aí ele completa: o espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontra. Então, dependente desses padrões que ele estabeleceu. Ele continua: a criatura na Terra acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. E a gente tem falado, né? Vários estudos nossos, a gente tem falado sobre isso, em vários livros que a gente estuda e nas nossas leituras do Evangelho. Então, as pessoas têm elas imaginam, né, que muitas vezes imaginam que tem essa vida além túmulo, mas não se interessam, não estudam, e aí ele continua: assim que perde o veículo da carne, assim que desencarnam, elas compreendem que não podem mais se ocultar na máscara do corpo, né, sobre a qual se mantinha escondida a maneira de uma tartaruga dentro de uma carapaça. Receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada. Então, o corpo, ele consegue esconder, né, o que está na mente, mas o perispírito é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir a glória ou a viciação. Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um no serviço de sublimação, alinham-se umas às outras através de organizações que exteriorizam os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstante, filetoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Então, é a situação daqueles irmãos que estão ali, né? Então, eles estão ali, se veem numa posição em que todos os seus defeitos, as suas mazelas, que eles antes escondiam no corpo, ali está tudo à mostra, não tem como esconder, e quando eles viram, né, quando os viram passando, provavelmente é por isso que surge essa, essa agressividade, né, e essa revolta. E então, ali naquela situação, né, eles estão ali todos aglomerados na mesma situação e escravizados pelas essas inteligências vigorosas e cruéis que mandam ali naquele lugar. Aí o André Luiz, ele pergunta, mas não há recursos para suerguer semelhantes comunidades? E o Gubbio vai explicar então.
Ali naquele lugar, o lei de esforço próprio também funciona, da mesma maneira que em outros lugares. Ali existe a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal de melhoria própria. Sem que o espírito almeje elevar o seu campo vibratório, não é justo que seja arrebatado por imposição às regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. Então, se o espírito, então ali a providência divina, ela também respeita a vontade, respeita o momento que aquele ser ali está e ele deseja estar, e em momento nenhum ele vai ser arrebatado dali para uma região superior que ele nem ele mesmo sabe o que é e não quer, não deseja, né? E até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. Então, mesmo nessa situação, ele ainda pode ser aproveitado à obra divina. Então, ele dá o exemplo. A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar no solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. Então, ele completa. A lei estima infinitamente a lógica. Então, terminou aí. Tinha uma última frase na minha página, o Ale, que eu não coloquei porque entraria na sua parte, tá? Então, acho que ficaria muito extenso para discutir hoje, eu não coloquei. É a começo do último parágrafo. Obrigada, Lu. Muito bom. Obrigado, Lu. Bom, muito obrigado. Então, abrimos para as nossas reflexões em grupo, né? É belíssimo, né? Que a visão da sabedoria divina que nos é dada, né? Nessas páginas, que nós olhamos, né? Para estes lugares como se fossem muito diferentes do que nós vivemos aqui na Terra, mas não é, né? Nós temos bolsões de miséria, de ignorância, de comunidades inteiras, né? Cidades que às vezes mergulham, né? Em profunda decadência. Então nós vemos que sempre a lei, né? Do esforço, do engajamento, do trabalho. E se não for assim, não tem como, né? Mas vamos lá, Daniel. Boa noite. Eu pensei a mesma coisa, né? Esse livro ele retrata lugares que não são muito diferentes do que nós temos. Eu não sei se eu comentei com vocês. Uma vez eu fui andar no centro de São Paulo e eu errei o caminho e aí eu comecei a olhar uma praça lá no fundo e devia ter umas, sei lá, umas 500 pessoas aglomeradas, mas de um jeito meio estranho. E eu olhava aquilo e falei, nossa, o, o que que é isso, né? Era uma confusão, eram umas pessoas juntas assim. Aí que eu fui chegando perto, que eu fui ver que era um espaço que ficavam os viciados em crack. E era muita gente. Era muita gente. E, assim, eu acho que foi. Eu achei que fosse o inferno, porque, cara, era uma coisa tão impressionante. Elas moravam era um monte de barraca. E eles se. Eu, eu não sei explicar. Então eu imagino que deve ser isso lá também, sabe? Tipo, acho que foi uma visão que eu olhei e falei, nossa, tanto que eu não acreditava que eu estava olhando aquilo, porque era tão forte a cena. Então às vezes eu acho que aqui a gente chega muito perto do que tem, do que tem lá embaixo, ou do que tem do nosso lado, né? Né? Mas é. E uma. Eu achei interessante uma frase que é assim, que as pessoas precisam desejar evoluir, né? Porque né, isso parte delas, né? Semana passado, semana passada, eu vi uma cena aqui perto de casa que eu fiquei impressionado também. É, Era um carro da prefeitura, de,
de alguma instituição de apoio a essas pessoas em situação de rua, parado assim encostado na rua e tinha um mendigo, eu não sei se em espanhol também é essa mesma palavra, mendigo, é? Essas pessoas que moram na rua, enfim, ele estava sentado, o carro parado, e uma pessoa da prefeitura oferecendo cobertor e oferecendo sopa para ele. E o cara não queria. Ele xingava, mas xingava muito, mas berrava. Sai daqui, você não sabe o que eu quero, você não sei. Eu fiquei olhando aqui e falei, nossa, ué, tava frio, ele precisava de cobertor, devia estar passando fome, mas ele não queria, de forma alguma. Então eu falo de novo, eu acho que é a mesma situação. Não, a mesma, se a pessoa não quer, ela não vai querer nada, nada. Ela não vai saber nem como levantar dali. Então eu fico é muito interessante que é isso, né? Não dá para você ajudar quem não quer ser ajudado, né? Esses viciados em crack, se você tira de um lugar, eles vão para outro, né? Então é é muito legal quando a gente entende que é tudo lei, é uma lei universal, né? E que a gente não pode transgredir ela. É tudo lei. Então é a lei do esforço, né? Que se você não tiver uma lei de esforço, você não pode fazer nada por ele, por essa pessoa, por esse espírito. E isso é quando a gente entende isso, muda tudo, né? Então, mas muito legal esse livro mas às vezes não é muito diferente do que a gente já vê aqui, perto da gente. Isso. Obrigado, Obrigada, Daniel. Daniel. Yuri, pois a Karen. Oi, boa noite. Obrigada, Lu. É uma das coisas que assim é impressionante, não? Quando ele fala de quando ele vê a todos esses espíritos mutilados e com elegidos, sabe? Gente desequilibrada, não? A gente poderia imaginar claramente, não um pouco assim, esses irmãos tão deformados e a gente entende que é tudo pela nossa consciência, é tudo pelos nossos atos, nosso perispírito é somente como fala, o revestimento da nossa mente, finalmente, não? Então, denigramos tanto os irmãos, e nós já estivemos aí, como falou André Luiz, denigramos tanto a nossa mente que aí a gente fica sempre no primeiro andar, não? E essa é impressionante, não? O que podemos fazer com o nosso desequilíbrio e essa parte que fala do como no mundo espiritual, não? Que César falou também a semana passada, que quando estamos aqui no corpo, nossa mente não atua assim tão rápido, não se refleja tão rápido, mas quando estamos aí no mundo espiritual, essa maleabilidade, moldeabilidade da matéria, faz medo, não? Porque assim, a gente tem vergonha de certas situações ou de certos ações e pensando nisso, se eu chego desequilibrada no mundo espiritual, eu vou a plasmar esse desequilíbrio na onde eu vou estar, não? A matéria aí, então assim, não como é muito importante o que a gente já entende e fala aqui na reforma íntima e esse controle de nossos pensamentos, essa educação dos nossos pensamentos, mas bem com a nossa reforma íntima. E uma coisa, quando ele fala aí de como Deus ajuda as suas criaturas através das criaturas, não? No livro dos Espíritos, a pergunta 466 ele fala, não? De como esses espíritos imperfeitos são instrumentos que Deus utiliza para provar a fé e a constância dos espíritos no bem. Então, quando pensamos assim que eles estão aí obsedando outros irmãos,
Acho que chega esse momento em que eles têm tédio, que eles estão cansados de ser subjugados dessa forma e finalmente buscam, não, ou nasce esse desejo de outra coisa melhor e a gente não entende, não, mas sim são instrumentos de Deus e é isso. Obrigada. Obrigado, Yuri. Karen, depois a Giovana. Hola, ay, perdón por la postura, me incomoda un poco estar sentada. Sí, me llamó mucho la atención la parte del texto que menciona que cuando desencarnan, nada se pierde en el círculo de nuestras acciones. Dice aquí, nada se pierde en el círculo de nuestras acciones, palabras y pensamientos. O sea, es decir, cuando llegamos del otro lado, dice, la vida opera en dos fases distintas, ya sean nuestras acciones con los demás, todo lo que hicimos en nuestra vida, pero también nuestros pensamientos, palabras y acciones. O sea, son como dos ramas, ¿no? En donde tenemos que poner mucho, mucho cuidado. Y me llamó mucho la atención porque sí es como nada queda ileso, nada se pierde, ¿no? Todo del otro lado cobra factura de alguna manera, ya sea como nos comportamos con los demás, pero también todo aquello que pensamos, todo aquello que incluso no dijimos, pero sentimos, se refleja, ¿no? Y como que pensaba, por eso tan importante esa frase de orar y vigilar, ¿no? Vigilar nuestros pensamientos, porque incluso ellos se reflejan en el otro lado. O sea, como que me pongo a pensar que hay como dos grandes consecuencias. Cómo fuimos como personas, como seres humanos, y todo aquello que está en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, todo eso se refleja también en nuestro perispíritu, ¿no? Al final, Todo, todo, todo. como decimos aquí, somos un libro abierto. No podemos como ocultarnos detrás de la máscara del cuerpo, sino simplemente nos mostramos tal y como tal y como somos. Y puede llegar a ser un poco asustador, ¿no? Que te vean así, tal cual, sin filtro, sin máscara. Entonces, pensaba lo importante de la coherencia, tanto lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos con los demás, porque de nada sirve como ser buena persona afuera y todo y pretender si tampoco nuestros pensamientos son limpios y elevados, ¿no? Entonces, como que esa frase me marcó mucho, que nada queda impune, nada se puede omitir. Gracias. Obrigado. Obrigado, Karen. Nesse, a gente vê, né, tem muitas partes importantes e interessantes que a gente pode, né, parar e comentar, mas eu queria comentar essa parte que ele fala aqui da importância da oração, né, quando ele diz que em qualquer constrangimento íntimo não nos esqueçamos da prece. Então, eles estão no meio de numa região, né, onde existe muita necessidade, onde existe irmãos, né, em situação sombria, né, em sofrimentos. Na parte anterior, ele falava de inteligências perversas, né? E ele fala aqui, ele chama atenção mais uma vez para a importância e para a necessidade de manterem-se em oração para que eles renovem as energias mentais, né? Ele fala de as reservas mentais para mobilizar as reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento. Então, é guardar, né, o tempo todo, e assim como nós aqui no mundo, né? Porque se lá é um reflexo, né? Se nós aqui temos também um reflexo do que a gente está vendo nessa descrição, né? O nosso mundo também está em turbulência, nós também estamos convivendo
com irmãos ainda com muitas necessidades, né? Irmãos na matéria e com necessidades extremas, né? Necessidades espirituais, de equilíbrio, né? De controle de emoção, e nós estamos vivendo, né? Nessa turbulência. E nós, assim como esses benfeitores que estão nesse lugar, né? Nós também precisamos estar sempre orando muito, orando e vigiando muito para que a gente esteja sempre, né, se reabastecendo das mentes superiores, né, em contato com os benfeitores, para que as mentes superiores nos abasteçam e nos mantenham em equilíbrio. Aí ele vai dizer também que se um descuido, eles podem cair, né? Se eles se descuidarem e se desligarem da ligação com as mentes superiores, eles poderiam cair e sentir, né, o ambiente ali, e aquilo poderia causar um grande mal para eles. A mesma coisa nós, se nós nos descuidamos aqui, de estarmos sempre atentos, né, sob o efeito da oração, pensamento positivo, pensamento elevado, leitura, estudo. Se nós não nos cuidamos nesse sentido, nós também podemos, né, ter, eh, como ele diz aí, como ele diz, de cair, né, lançando-nos em nível inferior, análogo ao dos espíritos infelizes. Então é isso, a gente não está se alimentando espiritualmente, nós vamos receber, né, a influência desses espíritos inferiores também no mundo. Então, a mente tem que estar o tempo todo, né? A gente tem que estar o tempo todo buscando o equilíbrio mental. Então, é muito significativo essa parte aqui do 3, porque a gente pode, né, fazer uma analogia com o nosso mundo aqui na Terra. E ele diz, então, tenhamos calma e energia, doçura e resistência de ânimo voltado para o Cristo. Então, não, a gente não vai transformar o mundo, mas a gente tem que se proteger dele, né? A gente tem que se proteger dessas influências negativas, das influências que podem nos causar mal, né? Nós temos que nos mantermos em calma, né? E vigilantes o tempo todo, né? Doçura e resistência. Não adianta brigar com o meio mundo, não adianta forçar ninguém, porque, como ele diz no texto, né? Cada um vai mudar quando tiver vontade de mudar, né? Quando o Daniel também ressaltou essa parte. Ninguém muda, né, forçado, é preciso a vontade de querer mudar. E a providência divina vai nos permitindo, né, vai nos dando tudo, com tudo que a gente precisa para que essa mudança aconteça. E só para terminar aqui rapidinho, essa semana eu publiquei na nossa página do Centro Espírita. Deixa eu pegar aqui o texto, ele fala, né? Tá no livro Vinha de Luz. O Emmanuel, ele diz assim: cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Aí ele vai dizer que o Criador, né, Deus oferece a semente, ele oferece o solo, ele oferece o sol, ele oferece o clima, a água, tudo ele oferece para a semente, mas é a semente que vai ter que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. A mesma coisa o homem. Nós todos recebemos de Deus uma chuva de dádivas, as facilidades da cooperação, o campo da oportunidade, a defesa do amor, o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Mas nós somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Então a gente tem tudo, Deus nos dá tudo, ele provê tudo, né? Nós somos abençoados com todos os recursos necessários, mas enquanto nós não nos dispusermos a essa abertura para o crescimento, para a renovação, essa renovação não acontece. Então é tudo muito significativo e é muito importante tudo isso, né, que a gente está estudando nesse texto, porque não está muito distante de nós essa realidade está muito perto, né? Em alguns bairros a gente vê irmãos ainda nessa situação, como ele descreve no mundo espiritual. Então nós temos que estar atentos para que nós nos protejamos, né?
de tudo isso, né? E que possamos também auxiliar, né? Porque com as nossas orações e com os nossos estudos a gente também está auxiliando. Obrigado, Giovana. Cezinha. Boa noite. É, esses textos, né, eles mexem de uma forma interessante com o nosso pensamento. Às vezes eu acho difícil entender eu pessoalmente e, e nem quero ter pretensão de tentar entender a mente de Deus, né? É muito pequeno ainda. Mas quando ali no texto a Luciana mencionou a parte do algoritmo, né, da matemática, e hoje a gente está envolvido com inteligência artificial, uma crescente, onde ela faz uma combinação de tantos algoritmos, dificilmente você consegue explicar como que a inteligência artificial funciona e como que ela vai crescer, e como ela cresce. Mas ali entendendo que tem esse princípio divino e tem leis, né? Então essas leis que são imutáveis, e nós chegamos no caminho, no caminhar da ascensão quando a nossa consciência ela entra numa direção, né? E aí, lembrando que Jesus trazia, porque ele falava, né, para os apóstolos, falava para eles estarem nele. Ele se referiu como a videira, né, que dava os frutos e que às vezes essa videira ela recebia podas para crescer mais e os galhos que não davam frutos eram quebrados e eram queimados. Ele se refere ali como caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ninguém vai até o Pai, ou seja, ninguém chega nessa inteligência superior se não for através de mim. E eu essa semana estava assistindo The Chosen e num dos capítulos ali mais para frente, eu não vou comentar muito, não sei se todo mundo assiste, mas teve uma situação onde eu vi três grupos em oração distintos ali e eu fiquei um pouco assim pensativo porque eu vi um grupo que rezava contra Jesus, né, contra o Cristo, pedindo para se direcionando a Deus, né, Adonai, em forma de como que a presença de Cristo era maléfica para aquele grupo. Aí num outro grupo também existia um outro grupo que citava as Escrituras e ali orava para Deus também contra Jesus, né? E tem os apóstolos e Jesus que oram também para Deus. E naquele momento eu até fiz uma pergunta para mim. Eu falei, ué, todos esses três grupos têm palavras bonitas e forças de dedicar uma oração para Deus. No ponto de vista de alguns dos grupos, eles estavam orando com certeza do que eles estavam pedindo, mas era completamente um pedido vazio, né? E eu fiz essa pergunta aí no texto veio essa resposta quando fala da oração focado na vontade de Cristo, né? Então, tem muita gente que está em oração, tem muita gente que se junta em grupos de orações, mas qual que é a vontade desse grupo da oração? Né? O porquê que eles oram juntos? Eu fiquei me perguntando, nessas guerras, tem muita gente orando para dois lados, talvez orando para destruir o outro lado, né? Invocando o nome de Deus. E ali eu percebo que nós, o que nos guia a consciência é muito complexo, né? A gente entender todas as emoções, o pensamento. Pensamento sempre tem pensamentos negativos fazem parte da psique humana, de às vezes a gente ter pensamentos indesejados, né? E o que que faz? E aí, essa pequena frase ali que estava no texto de hoje, para mim foi muito esclarecedora. A vontade de Cristo, né? Então, toda hora que eu acredito que eu sinto um balançar no pensamento, na vida, eu acho que o ponto é esse. A gente se voltar para a vontade de Cristo e esses grupos que ainda estão, como o Daniel falou, né? Eu tenho um caso muito interessante depois para compartilhar, Daniel. Eu conheço uma pessoa que se libertou do crack, que morou na Cracolândia. E esse cara foi resgatado por um espírita. E ele hoje ele é um seguidor de Jesus e ele faz caridades absurdas em São Paulo. E foi uma pessoa que saiu do crack, né?
E ele fala de Jesus. Então, eu acho que quando nós, no nosso coração, despertarmos essa vontade de Cristo, né, eu acredito que a gente consegue ter mais chances de pisar nesse caminho, seja morto, seja desencarnado ou seja encarnado. Porque pelo que a gente está entendendo, lá e aqui, o problema é o igual, é o mental. É o pensamento que está criando, que nos dá o livre-arbítrio, que está nos criando os bloqueios e nos colocando em situações de misérias, de grupos de misérias, e é o pensamento alinhado com a vontade de Cristo que está nos libertando, né? Então, isso que eu quis comentar. Obrigado. Obrigado, Cezinho. Nós temos que lembrar, né, que nós temos o mecanismo da vida, ele é justo. E Deus dá a cada um segundo suas obras, né? No início da apresentação foi destacado, né, que ali, nesses lugares, reúnem-se milhares de espíritos preguiçosos, viciosos, né, teimosos, e que Deus utiliza, né, a situação em que eles estão como um aprendizado, né, e utiliza como Deus utiliza os bons para auxiliarem, né, a humanidade, responder aos seus filhos, aqueles que se santificam para, né, socorrer aqueles que querem se santificar. Ele utiliza também aqueles que querem ficar no mal, e é por isso que esses milhares estão submetidos a estas inteligências perversas, né? Eles não são vítimas, né? Eles são espíritos que escolheram se esconder da luz, como André Luiz também explica, né? Se escondem da luz porque têm vergonha do que são, têm vergonha do que fizeram, né? Não querem a renovação. Deus é amor, Deus é misericórdia, os espíritos, né, não vêm a nós para nos agredir, para nos ofender, eles vêm a nós para nos oferecer o caminho, né, do crescimento. Mas esses espíritos viciosos, preguiçosos, teimosos, né, eles fogem da luz, né? Nós já passamos por isso, certamente. E eles acabam se reunindo nessas grandes cidades da vida espiritual, que Deus autoriza simplesmente como Ele autoriza nós fazermos, né, bairros e cidades no nosso mundo, né? Você não vai, e as pessoas vão se juntar por afinidades, elas vão se juntar por tendências. E nós vamos vendo, né, que é um processo o próprio processo em si é educativo, né, porque o sofrimento a que estão submetidas muitas dessas almas, ele é perfeitamente evitável, né, mas tem que nascer da pessoa, né, tem que nascer do indivíduo, o desejo de sair disso, o desejo de melhorar, né. Agora, nós vemos, né, os milhares de espíritos, né, em situação de demência, de degradação perispiritual, né, deformação, porque são mentes que estão deformadas, né, que trazem grandes culpas, grandes remorsos, grandes medos, e que acabam se escondendo nessas furnas trevosas, né, e acabam vitimadas pela própria condição mental, né? E esses espíritos que coordenam esses lugares, eles são espíritos extremamente inteligentes, que sabem manipular, como nós vamos ver no próprio livro, né, essas culpas, esses medos, né? Então, são, infelizmente, processos de depuração que seguem o curso das nossas próprias escolhas, né? Então, não é muito diferente do que nós fazemos no mundo. Existem escolas, existem bares, existem universidades, existem clubes noturnos, existem prostíbulos, existem igrejas, né? Cada um procura aquilo que está no seu, né, no seu estado emocional e espiritual. Então, a lei divina, ela é justa, né? Não existe nenhum segredo, ela é muito justa, ela é justa e misericordiosa, né? E ela nos dá a cada segundo da nossa existência, conforme não só os nossos méritos,
que são praticamente nulos, mas ela nos dá segundo a sua bondade. E por que nós nascemos, né, num corpo físico? Porque justamente é nele que nós temos a chance de refletir, de pensar, ele é pesado, é um corpo pesado, né? Então ele nos permite ter um impulso violento, mas ele não reage como perispírito, né? Nós percebemos, inclusive, que quando uma pessoa, seja lá de que tipo for o sentimento, né? Você projeta esse sentimento no outro. E muitas vezes uma crise de raiva, né? Ela é sentida de perispírito para perispírito, né? Faz mal, né? A pessoa que teve cólera passa mal e o outro também passa mal, porque recebeu aquela carga de energia, né? Agora, imagina espiritualmente se nós não temos o corpo, né? Então, o corpo é uma bênção quando nós entendemos o papel dele no nosso processo evolutivo. Aí as pessoas perguntam: ah, mas eu preciso reencarnar, né? Não poderia evoluir no plano? Poderia, né? Mas se aqui, com o corpo pesado, nós temos tanta dificuldade para controlar nossos impulsos, nossas pulsões, nossos pensamentos, nossas paixões, né? Imaginemos no plano espiritual com um corpo que responde muito mais rapidamente a tudo isso, né? Então é muito bonito o processo educativo, né? Agora, quando nós tomamos consciência de que nosso corpo, né, espiritual vai refletir o que nós somos interiormente, nós começamos a tomar os cuidados, né, para que nós possamos chegar um dia na vida espiritual e ter, né, um corpo que reflita o nosso esforço, o nosso trabalho, né? Por isso que não há enganações, né? Não há enganações na vida espiritual. E por isso que não deve haver enganações desde aqui, né? Desde agora, desde este mundo, porque nós temos que ser, né, profundamente honestos conosco mesmos, né? Conhecermos-nos muito bem, porque não adianta, ninguém engana, né? Ninguém engana a espiritualidade e o nosso corpo vai mostrar aquilo que nós somos, né? Então, há histórias, né, que nós sabemos de pessoas que são fisicamente belíssimas e que possuem corpos espirituais vampirescos, né, de verdadeiros monstros. E outros que são profundamente, né, fora dos padrões da beleza da Terra e que são almas de grande beleza, né, porque isso às vezes é solicitado também, né, pelo espírito. E muitas vezes uma alma muito feia nasce num corpo belo, procurando, né, tentando ajustar o seu espírito, né, ao corpo, para que as duas belezas se correspondam, né? E até isso é uma oportunidade dada pela providência divina. Quando oferecem a um espírito profundamente feio um corpo bonito, porque é uma forma de dizer, irmão, você vai ser considerado uma pessoa bonita e tente parecer, né, essa pessoa que você parece, né? É um convite, né? Então, é muito bonito os mecanismos da reencarnação, os mecanismos da vida, né? Da justiça de Deus, né? E é muito triste, né, nós vermos essas regiões, porque o efeito de grupo acaba depois anulando a vontade, né? Inicialmente você aderiu pela sua vontade, mas depois o efeito de grupo acaba praticamente anulando a vontade. É preciso uma força de vontade gigantesca para sair do grupo. do grupo, né? Porque ali Então, ninguém no grupo está agindo diferente, né? Então exato. você só tem os exemplos do E há grupo, uma né? pressão para que você faça aquilo que o grupo espera, É né? Então, que se difícil. comporte como o grupo quer. Então, você inicialmente adere, né? E aquilo no início parece uma coisa boa, mas depois vira um peso contra o qual você não consegue lidar, né? Oi, Karen. Sí, respecto a eso que comentaba de que muchas veces la belleza puede esconder eh,
pues situaciones o quiénes somos en realidad. Justo hoy estaba yo hablando con una amiga. Ella es muy bonita, físicamente es muy linda, incluso hasta es modelo y así, es muy, muy bella. Y me contaba una situación que ella estaba viviendo y yo no lo podía creer porque decía, es que siempre tiene problemas, siempre le va mal. Es, lo lamento mucho porque es alguien que yo quiero mucho, pero incluso podría escribir un libro de todas las situaciones difíciles que ha pasado, así como que yo no lo puedo creer. Y justamente le mencionaba como lo que estudiamos aquí de las expiaciones, ¿no? De las reencarnaciones, las expiaciones. Y lo platicaba con mi mamá y me decía, como una niña tan bonita pasa por cosas tan difíciles, pero pues en realidad sabemos que la justicia divina no se deja llevar por el físico, ¿no? O sea, siempre no sabemos qué es lo que haya pasado o por qué tiene que vivir estas pruebas, estas expiaciones, así como que es, es algo muy, muy difícil de entender, pero realmente es la justicia divina, ¿no? Seas bonito, feo físicamente, eso no importa. Lo que sea que hayas hecho anteriormente, pues tarde o temprano tenemos que expiarlo. Y solamente quería comentar rápidamente en, en el, en el párrafo donde menciona lo que mencionó Giovanna, que dice, ante cualquier angustia íntima, no nos olvidemos de la oración. Y al final de ese párrafo dice, acordémonos que aceptar el encargo de esta hora no es para justiciar y sí para educar y servir. Y, y pensaba en nosotros, ¿no? En todos nosotros que estamos aquí estudiando, intentando pues servir, ser buenas personas. Nosotros no somos en lo absoluto justicieros de nada, ¿no? Muchas veces queremos como imponer tal vez pues sí, como querer hacer la justicia de Dios, pero leí ese párrafo y como que dije, es que sí, no nos corresponde realmente, ¿no? Muchas veces queremos eh, hacer las cosas de cierta manera porque sabemos que es lo correcto, sin embargo, no nos corresponde a nosotros ser justicieros, ¿no? Más sí servir, educar, eh, sobre todo como educar con el ejemplo, o sea, siendo ejemplo. Entonces, solo quería como resaltar ese último párrafo. Gracias. Obrigado, Karen. Se você me permite, né, há outras formas de ver, né, isso. Primeira coisa, né, não entrando ainda na questão do exemplo da moça que a Karen conhece, não quer dizer que toda pessoa bonita, né, tenha uma alma feia, nem que toda pessoa feia tenha uma alma bonita, né, não é isso que nós falamos, né, nós estamos dizendo que em alguns casos, né, isso acontece. Nós temos, né, nesse caso que a Karen falou, por exemplo, que levar em conta outros fatores, né? Às vezes não é necessariamente provas e expiações de uma vida passada. Às vezes a vida está mandando, as coisas começam a não funcionar em volta da gente porque a gente está no lugar errado, que a gente está com foco errado, que a gente está buscando o que não é para buscar e está esquecendo de valorizar e de buscar aquilo que deveria buscar, né? Recentemente eu conversei com uma pessoa que falou, né, um amigo meu, a namorada está dando tudo errado. Eu falei, não, fala para ele olhar direitinho, porque às vezes está dando tudo errado, porque a pessoa, primeiro, não tem proteção espiritual, né? Há pessoas que estão vivendo abertas a todas as influências, né? Não tem oração, não tem estudo, não tem leitura, né? Então você é levado pelo vento. Onde sopra mais forte, você vai, né? E há pessoas que também a vida está permitindo, né, que elas vivam aflições para dizer, acorda, você não está no caminho certo, né? Teu foco está errado, tua vida está centrada no que está errado, não é o que é para você ser. E às vezes a vida vai, né, vai mostrando que mude, porque senão vai ficar dando tudo errado mesmo. Agora, lógico que podem ser provas, né, ligadas ao passado, situações ligadas a vivências, né,
Mas às vezes simplesmente é porque a pessoa está, né, não está espiritualmente equilibrada, não está centrada no espiritual, mas em outras coisas, né? Então a gente tem que olhar essa possibilidade também. A vida procura sempre nos guiar, né? E isso que o benfeitor fala da oração é exatamente o que nós vivemos mergulhados no corpo físico. Quais são os canais que nós temos com a espiritualidade superior? A prece, o estudo, a leitura nobre, né? A música elevada, porque fora disso nós estamos presos nessa rede perigosa, né? Então, se você, né, imaginar você imagina, por exemplo, que é uma rede mesmo, porque um movimento que é feito em outro lugar nos afeta, né? Então, quando nós oramos, nós saímos da rede, né? Nós não movimentamos com a rede. Então, você saiu, né, um pouquinho, né? E a partir dali você não é mais influenciado por todo o movimento que é feito na rede, né? Então, nós precisamos ver, né, que a leitura é um momento privilegiado, o estudo é um momento privilegiado, né? A oração, e são momentos em que a gente tem condições de estar conectado no superior e não sermos, né, parte desta bagunça, porque o que André Luiz, Gúbio e Eloy viveram em alguns dias, nós temos que viver em algumas décadas, porque nós, né, não temos aqui a possibilidade de nos, né, Virmos desvestirmos, para o superior, né? né? A única forma de fazer isso é nos desmaterializarmos no sentido de vivermos uma vida que seja de cada vez mais desmaterializada, né? E para nós esse processo é um processo que não visa somente essa vida, mas como nós vamos chegar na vida espiritual. Porque quanto mais materializados chegarmos, mais expostos nós estaremos a essas situações, né? Então, tudo é um mecanismo muito lógico, e eu acho muito bonito quando ele diz que a vida, né, estima infinitamente a lógica. Ele fala isso, Ele né? fala, né, não pode ser diferente, porque se nós estamos num mundo criado por um Deus que é a inteligência suprema, não pode ser ilógico, né? Então, eu posso não entender, mas aí não é problema de Deus, aí é o problema dos meus limites, né? A sabedoria divina é perfeita, o mundo funciona com leis lógicas. Eu não conheço todas as leis, né? Ok. A lei Então, infinita. a lei estima infinitamente a lógica. Quer dizer, não, e essa lógica compreende a justiça e o amor, né? Não é uma lógica fria de computador, é uma lógica de Deus, né? E é uma lógica que ela funciona nesses parâmetros, né? Por exemplo, é uma lógica que conhece nosso passado, nosso presente, é uma lógica que conhece nosso mundo interior, nosso mundo exterior, nossos pensamentos e emoções, e conhece isso em todas as criaturas ao mesmo tempo, né? Então, nós não estamos lidando, né, com uma coisa. Se nós admiramos uma inteligência artificial hoje, né, que é capaz de cumprir tarefas que nós precisaríamos de, às vezes, um ano para fazer, ela faz em alguns minutos, né? A inteligência divina é algo que não tem sequer comparativo, né? Porque imagina uma inteligência que é capaz de gerir o universo em tempo real, né? Instantaneamente, em todos os lugares do universo, conhecendo tudo e todos, estando ligado a tudo e todos e dando a cada um, né, o que cada um precisa no exato momento em que está vivendo.
Então, é muito bonita essa frase que ele fala, né? E é essa grande distinção da visão espírita e mesmo cristã e judaica de Deus, né? Por isso nós desenvolvemos ciência no Ocidente, enquanto que os outros países, né, que não tinham essa visão da vida, demoraram tanto para desenvolver a ciência. Hoje desenvolvem, porque pegaram da ciência ocidental, né? Mas a visão judaica cristã é de que Deus é um ser racional. Deus é um ser lógico, né? E por isso nós podemos estudar o universo e encontrar leis, né, e lógica nele, né? Então é muito bonito essa visão, né? Então não há nada errado no universo, né? Nossos irmãos que estão passando por essas cidades, por esses, né, vivendo sob o império dessas inteligências terríveis, não precisam ficar nisso, né? Eles têm a liberdade e imediatamente quando quiserem, né, como a Giovana lembrou semana passada, um movimento, né, que o Gregório fez de mudança já disparou no mundo espiritual superior o sinal laranja, né, para que eles começassem a providenciar auxílio para ele. Então, é a mesma coisa com todo mundo. Todo mundo pode sair, mudar, né, se transformar. Isso está no nosso poder, na nossa vontade, né? E não existe saltos, né? Quando ele diz aqui, eu achei muito interessante, a minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar no solo. E o peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. Então, enquanto a gente não mudar o que tem que mudar, nós vamos ficar Mas, onde a gente tem que estar, né? mas veja a beleza de Deus, né? Porque suponhamos uma minhoca consciente que queira, né, viver na sujeira da terra e se esconder nela. Mas Deus a usa, né, para oxigenar a terra, né? Então todo mundo é útil, mesmo quando, né, fazendo a pior escolha, né? Então é, é muito bonita a justiça divina, porque ele utiliza, né, tudo o tempo todo, faz tudo o tempo todo para o bem de todos, né? Então é muito bonito, né? Muito bom, amigos. Nosso tempo terminou, então vamos finalizar por hoje, fazendo a nossa prece de encerramento. Então vamos lá. Querido Mestre Jesus, nossos queridos benfeitores, abençoados guias, amigos, mestres, agradecemos vossas presenças de luz, de bondade, que nos trazem um estímulo para estudarmos, para aprendermos, para nos esforçarmos na prática do conhecimento espiritual. Nós agradecemos, Senhor, a consciência que desperta para a luz. Nós agradecemos, Mestre, o conhecimento que abençoa nossas vidas, que nos possibilita caminhar com mais segurança, que nos oferece luz para o caminho, discernimento para nossas ações, que possamos, Senhor, honrar o nosso esforço, esta luz que visita nossas vidas e que precisamos acolher com gratidão,
com esforço e com trabalho. Nós agradecemos, Senhor, a estes espíritos bondosos, a Caibar Schutel, a Dona Marlene Nobre, a Batuíra, Dona Benedita Fernandes, Inácio Bittencourt. Nós agradecemos, Senhor, a estes trabalhadores, a estes servos do Teu Evangelho, que visitam e orientam grupos de estudo, que estimulam nossos esforços, que nos abençoam com suas presenças, intuições, orientações. Nós agradecemos, Mestre, estes momentos de estudo, de aprendizado e de oração. Para nós e para nossos irmãos que buscam igualmente aprender, crescer, partilhar estes momentos em que podemos organizar nossas vidas, nosso pensamento, nosso mundo interior. Abençoe-nos, Senhor, ilumine nossas vidas, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.